Olá, eu sou Paulo Nogueira, mais uma vez aqui no nosso Trilha 66 para compartilharmos a Palavra de Deus. Gostaria de mencionar hoje o fato de que, sendo a vida tão preciosa, nos resta saber vivê-la. Assim sendo, nada melhor para aprender a viver, mas tão somente para aqueles que queiram aprender a viver, que nos aproximemos de Deus, o autor da vida, a própria vida, para que Ele nos ensine de que maneira nós poderemos aprender a vida, aprender a viver, a conviver com os outros, a suportar as diferenças, a tolerar as dificuldades que nós encontramos no caminho. Nada mais importante do que nos aproximarmos de Deus. Ele é quem pode nos ensinar a viver. E é fundamental aprender a viver porque nos aplicamos tanto e sofremos tanto por aprender uma profissão, nos esforçamos para aprender, né, a conviver com os outros e muitas vezes nos esquecemos de nós mesmos, né, que é a peça, se não fundamental, porque afinal de contas fundamental é Deus, mas sem dúvida nós mesmos somos uma peça muito importante na nossa própria vida. Afinal, se não aprendermos a cuidar da nossa vida, se não aprendermos a viver, o que mais nos resta aprender, né? Então é preciso ter para poder dar. É preciso aprender para poder compartilhar. É preciso trazer algo a mais consigo para ter o que dividir com o outro, né, diante da sua necessidade. E são muitas as necessidades, né, do outro, são muitas as necessidades diárias com as quais nos deparamos pelo caminho, nessa jornada que muitas vezes se faz escura. Assim sendo, é fundamental que a gente aprenda a viver, porque isso me parece algo que de tão óbvio escapa à maioria das pessoas. As pessoas se aplicam demais em juntar dinheiro, em ter condições de saldar os seus compromissos, pagando as suas contas em dia, em poder construir uma casa, em poder edificar uma família, construir uma família da maneira mais saudável possível, mas a maioria de fato se esquece em cultivar da melhor maneira a própria história, em encontrar meios de ultrapassar as dificuldades diárias, buscando em Deus meios de realmente aprender a viver. E ninguém mais do que o próprio amor, a própria vida, que é Jesus Cristo, para nos ensinar de que maneira devemos nos comportar na vida, no caminho que Ele nos permite trilharmos, né? E diante do presente que Ele concede a cada um de nós, que é a própria vida. Assim sendo, me parece absolutamente fundamental, absolutamente oportuno, sempre, diariamente oportuno, que a gente busque nele, em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Afinal isso é ser cristão, né? Sermos pequenos cristos ou imitarmos a figura de Cristo, a pessoa de Cristo. Nada melhor do que buscar nele a melhor maneira de aprendermos a viver. De que maneira então devemos manejar, né? De que maneira devemos nos comportar neste caminho que ele coloca diante de nós. Como lidar, né? De que maneira usar a vida que Ele nos concede, né? Este tempo presente, o grande presente que é a vida, de que maneira nos comportarmos sabiamente nesse caminho da vida. E me parece sim que não existe outro caminho senão buscar no próprio Deus a maneira de aprendermos a viver. Porque são muitos os caminhos, muitos os ensinos, muitos os professores, demais os falsos mestres, demais também as pessoas que têm outros interesses escusos, nos apresentando muitas vezes embrulhados, né, como falsos presentes. Na realidade são grandes roubos, né, roubos da nossa alma, roubos do nosso espírito, da nossa alegria, né, e é sempre oportuno que a gente se lembre que não existe maneiras de ter uma vida de qualidade sem pagar o preço por ela, sem aceitar seguir os ensinamentos de Cristo, sem aceitar nos conduzirmos realmente naquele caminho que é
apontado por Deus, né? Sem os apontamentos, enfim, que Jesus Cristo faz para cada um de nós, sem os seus conselhos, sem a vida mesmo brilhando, né? Conforme Ele quer que assim seja para cada um de nós. E só pode ter essa vida de qualidade aquele que a busca, né, em Jesus Cristo. Só pode viver bem aquele que busca na própria vida a maneira de viver bem essa mesma vida. Ou seja, de manejá-la de maneira mais sábia, de maneira mais profícua, de maneira mais sempre adequada, né, em cada circunstância, em cada situação. Porque são grandes os perigos da estrada, são muitas as curvas desta mesma estrada, e só mesmo Deus para nos ensinar a viver. É muito triste olharmos para uma pessoa e saber que ela tem tentado ou insistido num caminho que não é o caminho de qualidade, que não é aquele caminho que Deus tem para ela. Porque longe de Deus não existe, definitivamente, absolutamente não existe vida de qualidade. Então, portanto, para terminarmos aqui, só terá vida de qualidade, só aprenderá a viver aquele que se associar à pessoa de Deus, à pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, buscando nele os verdadeiros e sábios conselhos, as melhores saídas, as melhores entradas para a vida. Muito bem, vamos ficar por aqui hoje. Um abraço a todos e aqueles que gostaram desse vídeo, que compartilhem e também cliquem aí no sino para tomarem ciência das próximas postagens, dos próximos envios. Um abraço, até a próxima.